E deu Brasil! Brasil vence o Paraguai por 1-0 na Neoquímica Arena e garantiu vaga na próxima Copa. Copa do Mundo precisa ter Brasil e é claro que o sonho do Hexa está mais vivo do que nunca. Vitória magra por 1-0 que poderia ter sido muito mais, tá, pessoal? Gol de Vini Júnior aos 44 minutos do primeiro tempo e tinha que ser dele, o primeiro gol da era Ancelotti na seleção brasileira. Saldo muito positivo dessa partida. O Brasil criou muitas oportunidades, teve boas chances para marcar gols, né? O Vini Júnior marcou no finalzinho do primeiro tempo, mas poderia ter aberto o placar logo aos 11 minutos, numa boa jogada do Matheus Cunha, que ele cruza rasteiro, só que o Vini não consegue chegar a tempo na bola para completar para o fundo do gol. E no final das contas, um saldo muito bacana, muito positivo. O Brasil criou oportunidades muito pelos lados do campo, atacando a defesa do Paraguai, que, claro, veio para se defender realmente, né? O time do Gustavo Alfaro, inclusive o treinador argentino invicto com a seleção do Paraguai, conheceu sua primeira derrota em 10 jogos aí com o comando técnico da seleção do Paraguai, conseguiu fazer uma boa retomada nas eliminatórias com a seleção paraguaia e claro que também é uma campanha bastante digna. O Brasil, claro, também foi beneficiado porque o Uruguai também venceu o seu jogo e isso também fez com que o Brasil garantisse a vaga antecipada com 2 rodadas de antecedência. O Brasil vai encarar o Chile provavelmente no Maracanã esse jogo em setembro, e depois encara a Bolívia fechando as eliminatórias e aí 2 datas FIFA de amistosos. O Brasil deve jogar com o Japão e contra a Coreia do Sul e também deve fazer amistosos contra as seleções africanas. E, evidentemente, na virada do ano, né, a partir de março, a data FIFA, o Brasil vai tentar buscar amistosos contra as seleções europeias que vão estar ali na fase final ali de classificação por conta das eliminatórias europeias. Então o Brasil consegue uma vitória de 1-0, como eu disse que poderia ter sido mais. O Brasil criou muitas oportunidades. O Matheus Cunha foi muito bem, para mim, um dos melhores jogadores em campo da seleção brasileira, muito presente no ataque, fazendo uma parceria muito positiva com o Vini Júnior no ataque, Martinelli também criando bastante, o próprio Rafinha também muito participativo, criou boas oportunidades. O Brasil teve muitas chances no segundo tempo também, né? Vou falar de muitas chances, mas o Brasil poderia, no mínimo, aí, se tivesse um pouco mais de sorte, teria vencido o jogo por 3-0, porque o Paraguai pressionou, mas também não criou. Foi uma finalização certa do Paraguai o jogo todo e 5 finalizações no total. O Brasil finalizou 11 vezes, sendo 4 no gol. Gatito Fernandes, goleiro experiente também, salvando o Paraguai no finalzinho, no chute do Bruno Guimarães, que foi muito bem defendido pelo goleiro paraguaio ex-Botafogo. Saldo positivo e agora trabalhar com calma, né? Porque o Brasil está na Copa, já está garantido, e agora o Carlo Ancelotti pode usar todo esse ano que antecede a Copa do Mundo para preparar bem a seleção, fazer o máximo de testes possíveis e montar uma seleção bastante competitiva para a Copa do Mundo. Um ano para buscar várias ideias, vários testes, e é importante que tem jogadores da seleção que devem voltar, que estão lesionados, outros que devem ter ainda mais oportunidades, né? O Rodrigo deve ser testado, o Militão voltando de lesão deve ser testado, enfim, tem várias nuances aí que, claro que o Neymar também está aí nesse bololô aí também, porque é um jogador que tem todo o talento, só basta ele querer estar na seleção, estar longe de lesões e de situações complicadas para estar na próxima Copa do Mundo. Tem qualidade para isso. Então, vai ser um ano aí que antecede a Copa do Mundo muito interessante para o Brasil e evidentemente que esses nomes que eu acabei de mencionar estarão aí na seleção nos próximos jogos, sem dúvida alguma. Jogo importante, jogo muito bacana. Brasil sabia dessa importância de vencer o Paraguai, que faz uma boa campanha nas eliminatórias
a Copa do Mundo, né? O Brasil consegue um resultado bastante interessante e muito positivo, e evidentemente que as eliminatórias deixam o Brasil numa posição interessante. Falando agora de resultados, né? Tem um jogo entre Equador e Peru, né? Então, antes de fechar toda a rodada, eu estou gravando esse vídeo ainda com Equador e Peru em andamento, né? O jogo até o momento 0-0. A Argentina lidera as eliminatórias com 35 pontos. O Equador na segunda colocação com 25, o mesmo número de pontos do Brasil, com 25 também. Uruguai com 24 pontos na quarta colocação, mesma pontuação do Paraguai. A Colômbia, sexta colocada, com 22 pontos. A Venezuela na repescagem hoje, com 18. E com a Bolívia logo atrás, com 17 na oitava colocação. Chile e Peru eliminados. Chile perdeu para a Bolívia nesta rodada. Perdeu total chance e esperança de estar na próxima Copa. Uma campanha bem ruim do Chile, lanterna das eliminatórias sul-americanas, 10º colocado com apenas 10 pontos, são 10 derrotas, 2 vitórias e 4 empates, e o Brasil chegando à sua 7ª vitória no duelo contra o Paraguai, e o Brasil jogou dentro de um porto seguro, né? O Brasil jogando na Neoquímica Arena nunca perdeu, são 18 gols marcados e apenas um sofrido justamente na estreia da Copa do Mundo. Foram 6 partidas na Neoquímica Arena da seleção brasileira. O único gol que o Brasil sofreu foi o gol contra do Marcelo, que abriu a Copa do Mundo de 14, né? Aquele resultado importante da seleção brasileira contra a Croácia, na estreia daquela Copa, 4-1 para o Brasil, né? Então, temos essas situações interessantes, porque agora a seleção brasileira volta a jogar só em setembro, né, para a reta final das eliminatórias. E, evidentemente, pessoal, que a gente sabe que o trabalho está começando agora, tem muita coisa para fazer. A gente sabe que tem sido um ciclo bastante conturbado, com muitos problemas. A gente sabe que tem questão dos jogadores não estarem com brilhantismo, né, com aquela segurança, porque, é claro, você tem esse incômodo de você querer ter mais possibilidades de fazer boas exibições, mas por conta da ansiedade e com toda a pressão que o Brasil tem sofrido nos últimos anos, a fila enorme sem título de Copa do Mundo, que é algo cultural do brasileiro, que sempre cobra e só tá bom quando ganha, né? Evidentemente, o Brasil passou perto em algumas possibilidades durante esse intervalo de tempo. O Brasil teve condições com o Tite, ao meu ver, e caiu por descuido nas 2 vezes que o Tite comandou a seleção. Em 2010, com Dunga, a mesma coisa, aquele apagão contra a Holanda, mas Copa do Mundo é tiro curto, você precisa ter concentração, você precisa ter foco, todo mundo precisa estar alinhado. Não é só simplesmente você ter um elenco cheio de estrelas. Você precisa estar no momento, cara. A seleção brasileira teve vários outros momentos de terem grandes elencos e não ganhou a Copa do Mundo. 82, 86, 2006, né? Então você tem essas nuances. O Pelé mesmo em 66, por exemplo, foi eliminado na fase de grupos. Pior campanha da história do Brasil em Copas do Mundo. Na Copa da Inglaterra em 66, né? Então, assim, são situações, cara. Tudo é um conjunto de fatores. Eu acho que o Ancelotti tem muita sabedoria para isso. É um cara ótimo gestor de grupo e sabe muito bem disso. E ele vai chamar todos os caras de confiança que ele acredita. E então, tipo, o Neymar não está descartado. Ninguém está descartado nessa seleção. Eu acredito na volta do Rodrigo para esse time também, apesar de não ser o momento dele, mas provavelmente voltando para ser uma peça importante para a seleção. Não sei se como titular, mas sendo parte do elenco, né? O Rodrigo não fez uma boa temporada no Real Madrid, mas no final das contas o Brasil hoje contra o Paraguai fez merecer o resultado. Jogou muito bem, jogou melhor que o seu adversário, dominou o jogo em grande parte, teve melhor posse de bola, pressionou mais.
fez de tudo para sair da Neoquímica Arena até com resultado mais elástico, mas a defesa do Paraguai também teve seus méritos. O Paraguai é um time muito perigoso. A gente sabe que a seleção do Paraguai também vem evoluindo ao longo do tempo. É um trabalho muito interessante do Gustavo Alfaro, argentino, mas tem tipo Diego Gomes, que joga no Brighton, tem o Inciso, que joga também no Brighton, tem o Almiron, que jogou muitos anos no Newcastle, hoje joga nos Estados Unidos, Vila Sante, tem vários caras interessantes, Júnior Alonso, Gustavo Gomes, né? Zagueiro tipo de alto nível de Palmeiras há muitos anos. É uma seleção interessante. É uma seleção que encaixou bem e tem possibilidades de fazer aí uma campanha digna na próxima Copa do Mundo, a seleção paraguaia, né? É um time que aos poucos tem mostrado jogadores com ótimo valor e a gente já vê muitos jogadores já atingindo grandes ligas europeias, então evidentemente que essa vitória tem que ser bastante destacada, mas é claro que é uma vitória por 1-0 e que tem muita coisa para melhorar, né? A gente tem que ter o pé no chão, a gente não pode entrar no oba-oba, porque o Brasil está na Copa, o que vem o Hexa, não é bem assim. Eu sou um cara muito pé no chão, né? Não só analisando futebol na minha vida toda. Então eu creio que existe um processo e a gente tem que aproveitar que essa pressão acabou, tá na Copa. Então agora é o momento de acertar a casa, criar um projeto de trabalho interessante e o Ancelotti vai usar muito bem esse um ano que resta para a Copa do Mundo para o Brasil conseguir trilhar um caminho interessante. Vai ser observado jogadores. Eu acho que agora você tem muito para poder explorar e levar o melhor elenco possível para a Copa do Mundo, porque elenco também é muito importante. Então, é uma vitória de muita importância, porém, a gente sabe que o Brasil precisa aproveitar mais as chances, precisa ser uma seleção que cada vez mais seja agressiva, que jogue direto para o gol, que finaliza mais, que não tenha receio de ter um capricho ou outro para buscar o gol. O Matheus Cunha, por exemplo, perdeu um gol de cabeça, que ele estava livre, e ele preferiu cabecear para trás do que cabecear para o gol, né? Mas a posição dele também atrapalhava um pouco, não era uma posição confortável, então tem que arriscar, né? Eu acho que o Brasil tem muitos jogadores de muita qualidade pelos lados, né? Vini Júnior, Martinelli, Rafinha, né? Vários nomes legais. O Matheus Cunha, por exemplo, é um jogador que até pode ser um jogador de proximidade com o meio. Eu gostei muito do plano tático do Ancelotti para o Matheus Cunha, ele flutuando ali no campo de ataque, caindo pela direita, caindo pela esquerda, centralizado, tentando sempre buscar ali uma posição interessante. O Bruno Guimarães com muita visão de jogo, muito legal. Aliás, a jogada que o Vini Júnior perde o gol aos 11 minutos é muito do Bruno Guimarães, que consegue enfiar a bola em profundidade para o Matheus Cunha cruzar, mas uma pena que o Vini Júnior não tenha alcançado a bola com jeito para fazer aquele gol, que daria ainda mais tranquilidade para o Brasil no começo da partida. Tem muita coisa legal para explorar. Eu acho que falta um pouco mais de ousadia e muito mais objetividade. O Brasil ele tem muito que crescer. Eu acho que o Ancelotti vai buscar essa situação para que o Brasil seja um time muito mais decisivo e que não tenha medo só tipo de construir para o lado, jogar, cruzar para trás. Não, mano, vamos tentar buscar situações. Vamos tentar ser um time muito mais vertical e finalizar mais, né? Ter volume. E hoje o Brasil teve muito volume, né? Poderia ter tido muito mais sorte em marcar os gols, mas a vitória por 1-0 é uma vitória que tem que ser bastante enaltecida e vai dar calma. Essa é a situação mais importante de tudo. E vamos lá. Um ano para a Copa do Mundo, muita coisa para acontecer. Brasil jogando aí a reta final das eliminatórias e é claro que seleção brasileira também a gente fala por aqui sempre que possível no canal. Então, curtiu o vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho e bora. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para ser acertada,
mas é o Brasil caminhando agora com um treinador muito competente para tentar levar o Brasil ao sonho do Hexa. Eu estava lembrando esses dias que o Brasil, quando foi o ciclo de Copa de 98 para 2002, o Brasil teve 4 treinadores, né? Teve o Luxemburgo, né? Aí teve Candinho, Emerson Leão e Felipão, né? E aí agora também é um ciclo com 4 treinadores, né? O ciclo de 98 para 2002 terminou com o título mundial. Será que o ciclo da Copa de 20, entre 22 e 26 vai dar em título? É uma superstição, é claro, é um dado curioso, mas vamos ver. Isso só o futuro nos dirá e que o trabalho seja feito, que o Ancelotti consiga liderar essa seleção e evoluir cada vez mais jogo a jogo. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.